Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 de junho de 2024, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso capítulo é o 5. O texto são os versículos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Paulo vem tratando dentro desse contexto, nós já estamos falando desde anteontem, essa comparação do amor de Cristo pela igreja, comparando aí como deve ser o amor do marido pela mulher. Vamos aqui olhar o texto que aqui nós podemos aprender para o nosso bem. Diz assim o versículo 28 no seu início. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ora, Paulo ele vai definir assim que Cristo ama a sua igreja e vai fazer essa comparação do marido para com a sua esposa que deve amar como ama seu próprio corpo. Então, a primeira coisa que Paulo vai dar aqui e apresentar é esse amor sacrificial de Cristo pela igreja. E assim deve ser o amor do marido cristão pela sua esposa. Se necessário for, sacrificar-se mesmo pela esposa, abrir mão de alguma coisa para o bem dela. Isso é que Paulo está orientando, porque Cristo abriu mão de muita coisa para o bem da igreja, abriu mão de estar no céu pela igreja. Só para a gente entender a dimensão como Paulo está querendo comparar assim como deve ser o amor de um marido para com a sua esposa. Amém? Então, Paulo vai aplicar isso mesmo, esse amor sacrificial de Cristo, dá para a gente pensar nesse sentido. Você não precisa ser crucificado pela esposa, mas é ter esse sentimento de um amor que seja um amor que realmente seja sacrificial, que coloque em primeiro lugar, se necessário for. Amém? Então, essa ideia que Paulo vai trazer. E ele vai continuar dizendo assim, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É natural que o ser humano ame a si mesmo. Tá certo? O texto vai dizer assim, a si mesmo se ama. Então, é natural que o ser humano se ame, ele gosta de si mesmo. Gosta do que ele é, gosta do que ele faz, gosta da sua vida, gosta da casa, gosta do que ele tem, gosta da vida em si, ame a vida em si. E assim, Paulo disse que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu vou dizer uma coisa, uma coisa recíproca, né? Se para o casal, mas Paulo está colocando essa responsabilidade assim sobre o homem, porque eu entendo, e aqui sou eu que entendo mesmo, penso assim, que a mulher naturalmente já é mais amável, ela já é mais fácil, tem o sentimento de mulher mais aflorado a isso. Então Paulo vai dizer que o homem, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então você precisa gostar da sua vida, amar a você. Não é se apaixonar por você não, como fez aí um louco aí no passado, não. É gostar do que você é, gostar da sua vida, gostar do que você faz, gostar daquilo que você é, amar a si mesmo. Porque se você não se ama, como é que você vai amar alguém? Se você não gosta de você, você não vai gostar de ninguém. Porque o princípio de Deus é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse próximo aqui, Paulo está tratando como sendo a mulher, tá certo? Esse é o princípio que Paulo usa, tá certo? Então, se você ama a esposa, é sinal que você se ama, então essa troca é natural. E é importante que você se ame para poder amar alguém. Goste do que você faz, goste do que você é. A pior coisa na vida do ser humano é não gostar da vida que ele tem. Tentar melhorar uma coisa, agora não gostar do que você é, aí você vai criar problema para si e para o resto do mundo. Amém? Versículo 29 diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Paulo, carne aqui é corpo, é a sua natureza, é as suas vontades, o seu desejo, é o ser humano em si. Então, Paulo, ele vai usar esse princípio que o ser humano, naturalmente, ele não vai odiar o seu próprio corpo, ele não vai. É natural que você goste de você. Eu não sou muito bonito não, mas quando eu me olho no espelho, eu digo que eu sou o cara mais lindo do mundo. Eu tenho que gostar de mim. Então, Paulo está dizendo assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, ou seja, você não pode odiar a si mesmo. Aí eu vou dizer assim, se você está odiando a si mesmo e a sua vida, você precisa reavaliar
os seus conceitos de amor. Paulo entende que ninguém jamais odiou a si mesmo. Gosta de si, não odeia a si mesmo. E o texto vai dizer assim: antes alimenta e dela cuida, ou seja, da sua carne, da sua alma, do seu ser. Você não odeia, você antes vai alimentar e cuida, você se cuida. Precisa se cuidar, né? Tomar um banho, pentear o cabelo, botar um perfume. Isso é cuidado. Cuidar de si, se alimentar. Então a gente não odeia, é natural que o ser humano não odeie a si. Se você tiver odiando na sua vida, precisa reavaliar os seus conceitos aí de amor por si mesmo e pelos outros, tá certo? E o texto vai terminar dizendo assim: como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, Paulo, ele usa esse princípio realmente, ele traz essa ideia, ele corrobora para que isso, o casal cristão perceba, pense isso. Se você é um seguidor de Cristo, o nosso exemplo é Cristo. E o que é que Cristo fez? Cristo, ele abriu mão de ser Deus, subiu numa cruz por amor à igreja. Já disse que você não precisa ser crucificado pela sua esposa. Mas assim, Cristo, ele intercede pela igreja, ele ajuda a igreja, ele orienta a igreja, ele protege a igreja, ele respeita a igreja, ele abriu mão de ser Deus para salvar essa igreja. Então, Paulo usa esse princípio, que assim, como Cristo tem esse amor incondicional pela igreja, o amor do marido deve ser esse amor incondicional também pela esposa. Amém? Cristo não bota defeito na igreja, ele corrige os defeitos com amor, tá certo? Não bota defeito não, corrige, oriente, ensine com amor, que é assim que Cristo faz com a sua igreja. Amém? Essa aqui é uma orientação breve, esse texto, Paulo vai trazer essa reflexão muito, muito graciosa, desde anteontem que fala sobre esse tema, que é essa relação de Cristo com a igreja, comparando a relação do marido com a esposa, que deve ser dessa forma, tá certo? Então, primeiro ame-se, para você poder amar. E aqui, no caso, o texto está tratando principalmente da esposa. Amém? O marido deve zelar pela esposa. Isso é um fato que a Bíblia vai apresentar, porque a Bíblia diz que a esposa é a parte mais frágil. Não de fragilidade, coitadinha, mas a própria condição, estrutura física. Porque a incapacidade não é fraca coisa nenhuma, porque tem a mesma capacidade de inteligência e tal e tudo. No sentido físico, sim. Amém? Então, o objetivo de Paulo aqui é que a gente perceba esse amor de Cristo pela igreja e esse marido cristão procure esse exemplo de Cristo para amar a sua esposa. Deus te abençoe. Se você ouvir esse vídeo e precisar pedir perdão, peça e ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.